Sabe aquela sensação de que as más notícias, elas parecem, sei lá, mais inteligentes que as boas? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece. Para começar, vamos pensar numa coisa. O otimismo, muitas vezes, soa como um papo de vendedor, né? Aquela coisa de compra essa ideia. Já o pessimismo, o pessimismo parece um amigo te dando um conselho, um alerta. Alguém que está ali tentando te ajudar a desviar de uma furada. E olha, pode acreditar, isso não é nenhuma novidade. Faz séculos que os historiadores já sacaram que as pessoas, elas simplesmente adoram ouvir que o mundo está indo para o buraco. E é aí que entra o grande mistério, o nosso quebra-cabeça de hoje. Afinal, por que a gente dá tanto crédito para a visão pessimista? O que tem nela que nos seduz tanto? Mas, antes de continuar, é super importante a gente alinhar uma coisa. O que é ser otimista de verdade? E não é aquela coisa de achar que tudo vai se resolver num passe de mágica. É, na verdade, acreditar que, no fim das contas, num longo prazo, as chances estão a nosso favor, mesmo com todos os perrengues e tropeços no caminho. Para a gente ver como essa diferença de credibilidade funciona na vida real, vamos dar uma olhada em duas previsões da história e elas são totalmente opostas. Tenta imaginar a cena. Estamos em 2008, no olho do furacão da crise financeira. Aí, um dos jornais mais importantes do mundo publica uma previsão assim bem apocalíptica. Os Estados Unidos vão se dividir em 6 pedaços. E o mais bizarro, muita gente levou aquilo a sério. Só que é agora que a história fica realmente interessante. Vamos virar o jogo. E se a previsão fosse o exato oposto? Como a gente reage quando alguém é otimista, assim, fora da curva? Pensa no Japão, lá nos anos 40, todo destruído pela guerra. Agora, imagina se alguém chegasse e dissesse: olha, a economia daqui vai crescer 15 vezes, a expectativa de vida vai quase dobrar. Ninguém ia levar essa pessoa a sério. Na melhor das hipóteses, iam chamar de maluca. E é exatamente isso que escancara o nosso quebra-cabeça. A previsão super pessimista sobre os Estados Unidos foi levada a sério. Já a previsão otimista para o Japão, que detalhe, aconteceu de verdade, teria virado piada. Por que será? A resposta para esse mistério todo começa aqui dentro, na forma como a evolução, ao longo de milênios, foi moldando o nosso cérebro. O Daniel Kahneman, que ganhou um Nobel por essas ideias, explica de um jeito bem simples. Isso é um puro mecanismo de sobrevivência. Pensa bem, para os nossos ancestrais era muito mais urgente prestar atenção num possível predador escondido no mato do que numa fruta gostosa ali do lado. Quem se preocupava com a ameaça, esse sobrevivia e passava os genes para frente. Isso tem até nome na psicologia: aversão à perda. É aquela história: a dor de perder R$ 100 dói muito, mas muito mais do que a alegria de achar R$ 100 na rua. É simples assim. Nosso cérebro está programado para dar prioridade máxima a qualquer tipo de ameaça. Só que essa nossa programação interna não conta a história inteira. O mundo lá fora, e principalmente o mundo das finanças, pega essa nossa tendência e bota no volume máximo. Basicamente, são 3 grandes amplificadores que fazem o pessimismo financeiro ser tão barulhento. Primeiro, grana é um assunto que afeta a todo mundo, sem exceção. Segundo, quem é pessimista geralmente esquece que os mercados se adaptam, eles resolvem problemas. E terceiro, e talvez o mais importante, a velocidade. O progresso é lento, mas a destruição, essa é rápida e chama a atenção. A história do petróleo é um exemplo perfeito dessa adaptação. Lembra em 2008? O papo era que o petróleo do mundo estava acabando. Mas essas previsões pessimistas esqueceram de um detalhe. Com o preço nas alturas, valia a pena investir em inovação. E foi o que aconteceu. Surgiram novas tecnologias, a extração ficou mais viável e o resultado foi um boom na produção. Exatamente o contrário do que os pessimistas diziam. E aí a gente chega no último amplificador, que é sobre uma verdade bem simples da vida. O progresso, ele vem aos pouquinhos, quase em silêncio. Já os problemas, os desastres, esses chegam de uma vez, fazendo um baita barulho. Para pensar. O avanço lento e constante da medicina salva, todo ano, centenas de milhares de vidas só com a redução de doenças do coração. É um número gigantesco. Mas aí acontece um único desastre, uma tragédia que mata muito menos gente e pronto, rouba toda a nossa atenção. O barulho da tragédia abafa o silêncio do progresso. E se liga nesse fato que é impressionante. O mundo demorou 4 anos e meio para perceber que os irmãos Wright tinham inventado o avião. Exatamente isso que acontece com o progresso. Às vezes ele é tão gradual, tão discreto, que passa batido. Ok, então a gente já entendeu por que o pessimismo é tão sedutor. Mas e aí?
O que a gente faz com essa informação toda? Qual é a lição prática disso? A grande lição, especialmente para quem investe, é que o sucesso no longo prazo tem um preço. E esse preço é aguentar firme a turbulência, as perdas que os pessimistas adoram apontar. É saber que por trás de todo esse barulho existe uma marcha lenta, mas constante de crescimento acontecendo. E talvez ninguém tenha resumido melhor a utilidade escondida dessa mentalidade do que o físico Stephen Hawking, quando ele refletiu sobre a vida dele depois de receber um diagnóstico terrível. Quando a gente espera que o caminho vai ser duro, qualquer coisinha boa que acontece vira uma vitória, uma surpresa incrível. Ou seja, o pessimismo, ao baixar as nossas expectativas, abre espaço para a gente ser positivamente surpreendido. E essa, por mais irônico que pareça, é uma ótima razão para ser otimista. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Agora que a gente sabe que o nosso cérebro tem essa programação e que o mundo lá fora amplifica tudo isso, como é que a gente pode aprender a equilibrar as coisas? Como ouvir a história sedutora do pessimismo sem deixar de perceber a realidade silenciosa, mas real, do progresso?